Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 95. Flor e Vladimir trombam na empresa, e ela se mostra fria e calada com ele. Jaime explica a Orlando que foi Flor que tentou vender os documentos para ele. Orlando questiona por que os documentos estavam nas coisas de Jaime. Jaime explica que Flor e ele já tiveram um caso e ela ofereceu os documentos para que ele comprasse. Flor diz a Fernanda que viu uma coisa e deve contar. Fernanda fica curiosa e pede a Flor que conte. Nesse instante, Adriano entra na sala, chama a Fernanda para uma reunião e cumprimenta a Flor. Ao sair, Fernanda questiona a Flor o que queria lhe contar, mas Flor desiste de dizer que Vladimir estava acobertando Adriano. Orlando pede a Jaime que volte para seu trabalho, mas o adverte que nada foi esclarecido por completo. Jaime pergunta o que acontecerá com Flor. Orlando explica que espionagem industrial é crime e ela acabará na cadeia. Jaime fica surpreso. Bárbara chega ao escritório de Artêmio e o comunica que enfim tem os Elizalde em suas mãos. Gonçalo conta a Fernanda que Orlando entrou em contato e disse que já tem o nome de quem está o traindo. Fernanda fica surpresa e pergunta ao pai se ele tem informações sobre Liliana. Gonçalo mente e diz que não. Nesse instante, Fernando observa. Bárbara explica a Artêmio que Fernanda está tendo um pouco de dificuldade em aceitar Adriano por conta de seu relacionamento com Franco, mas como é uma mulher na moda antiga, sabe que está amarrada a Adriano. Bárbara diz que a única coisa que não tem em seu controle é o desaparecimento de Liliana e entrega algumas fotos recentes de Liliana para que ele possa ajudá-la a encontrar. Nesse instante, Artêmio pergunta a Bárbara como Aurora e Santiago se conheceram. Bárbara diz que não sabe, e em pensamento diz que Artêmio não consegue disfarçar que sente a falta de Aurora. Franco diz a Steve que nesse momento não pode ver Fernanda nem pintada de ouro. Steve o recrimina e diz que para Franco Santoro, Fernanda é uma aliada para que ele vença a maldade que o rodeie. Furioso, Franco diz que não se esqueceu de seus objetivos, mas reitera que tudo o que tem acontecido é demais. Aníbal diz que Vladimir assumiu as funções que eram de Adriano perfeitamente, e portanto não há necessidade de recontratar Adriano. Fernanda explica que Adriano foi retirado da empresa de uma forma injusta, portanto, deve ser reintegrado. Debochado, Adriano diz que ninguém que tentar prejudicar a empresa deve ser mandado embora, por isso ela recontratou Flor. Fernanda diz que não há nenhuma prova que Adriano tenha prejudicado os interesses da empresa. Aníbal explica que os 3 milhões de dólares não são suficientes. Fernanda diz que isso não passou de um mal-entendido. Gonçalo diz que não compreende porque Aníbal sempre traz esse assunto à tona, se Bárbara já explicou o motivo do desfalque. Fernanda diz que se não estivesse convencida que Adriano é inocente, não estaria o defendendo. Gonçalo dá razão a Fernanda e, em nome de toda a família, pede desculpas a ele. Aníbal pede ao pai que coloque Adriano para trabalhar com ele, pois está satisfeito com os serviços de Vladimir. Adriano aproveita a ocasião para pedir a Gonçalo que dê a ele e Fernanda um mês de licença, para que saiam em lua de mel. Fernanda fica surpresa. Steve segue inquieto a fim de descobrir como as cartas de Fernanda chegaram até Eduardo. Eduardo explica que vieram por meio de Gardênia. Nesse instante, Gardênia aparece para servir o café e Eduardo a confronta sobre ter sido ela que colocou as cartas sobre sua cama. Gardênia mente e diz que não foi ela e se retira. Sozinhos, Steve diz que quem trouxe essas cartas esteve na festa e sabe que elas são extremamente importantes para ele. Franco diz que ninguém da festa associa Franco Santoro a Eduardo Juarez. Steve explica que há alguém e cita o nome de Fernanda. Fernanda diz que não quer sair em lua de mel e Adriano fica surpreso com sua decisão. Eduardo pergunta a Steve se ele realmente acredita que Fernanda tenha deixado as cartas. Steve diz que sim e reitera que ela deve ter descoberto sua real identidade. Eduardo diz que conhece bem Fernanda e se ela tivesse descoberto algo não teria ficado calada. Steve explica que trazendo as cartas foi a maneira que ela encontrou para se manifestar. Ainda assim, Eduardo acredita que não tenha sido ela. Então, Steve diz que deve haver alguém por perto que tenha o descoberto. Gonçalo pede explicações a Fernanda por ter desistido da lua de mel. Fernanda diz que não quer ir e pronto, e sai da sala. Sozinhos, Aníbal diz ao pai que se ele colocar Adriano novamente como diretor financeiro da empresa, cometerá um grande erro. Artêmio diz que se Liliana não aparecer, os planos
planos de Bárbara vão por água abaixo. Bárbara diz que isso não irá acontecer e reitera que nunca se sentiu tão perto do final como agora. Artêmio a orienta a nunca subestimar os riscos. Bárbara diz que tem os Elizalde em suas mãos e não irá cometer erros. Adriano vai à sala de Fernanda e diz que merece uma explicação sobre ela ter cancelado a lua de mel. Fernanda diz que não quer falar sobre isso. Nesse instante, Gonçalo entra na sala e diz que quer falar em particular com Fernanda. A sós, Gonçalo pede à filha que lhe conte o que está acontecendo. Bárbara entra em contato com Rosa e diz que Aurora já está pronta para a nova consulta. Rosa diz que tentará tirar de Aurora o máximo de informações que puder. Bárbara corrige e diz que Rosa deve tirar de Aurora toda a verdade, principalmente porque o lenço de Rebeca Sanches estava em seu poder. Gonçalo supõe que Fernanda queira adiar a lua de mel por conta de Liliana. Fernanda diz que é isso. Então Gonçalo diz que veio lhe trazer um pouco de paz e revela que Oregon entrou em contato com Bárbara e deu as primeiras exigências para que possam resgatar Liliana. Fernanda fica chocada, afinal sabe o paradeiro de Liliana. Fernanda pergunta se ele falou com Oregon. Gonçalo explica que foi Bárbara e reitera que ela o convenceu a manter o assunto em segredo pela segurança de Liliana. Fernanda observa o pai com os olhos lacrimejados e acaricia o rosto de Gonçalo, como se sentisse pena por ele estar sendo enganado por Bárbara. Mais tarde, Adriano confronta Fernanda sobre o que Gonçalo disse que a deixou emburrada. Fernanda é fria e diz a Adriano que não quer falar com ele. Adriano a confronta e pergunta o que farão. Fernanda diz que irão esperar. Furioso, Adriano pergunta o que devem esperar. Fernanda o enfrenta e diz que os dois irão esperar e reitera que isso não é pedir demais depois de todo o tempo em que ele ficou ausente. Adriano pede perdão e começa a dar 1000 explicações pelo seu nervosismo. Nesse instante, Fernanda grita com ele e diz que não quer conversa. Mais tarde, Adriano confronta Bárbara sobre primeiro tê-lo denunciado de roubo e depois defender sua inocência com veemência. Bárbara explica que precisa de Adriano livre e do lado dela para impedir que Fernanda entregue a empresa de bandeja para Franco. Adriano questiona por que Fernanda faria isso e Bárbara revela que Fernanda está apaixonada por Franco Santoro. Adriano fica surpreso.